Evidentemente que há casos problemáticos de metrópoles como a metrópole do Rio de Janeiro, que é uma cidade com 6 milhões de habitantes e uma região metropolitana de 11 milhões, onde os grandes problemas na metrópole, a incapacidade de empregar, a incapacidade de alojar, sobretudo de encontrar casas para as pessoas, a incapacidade de incorporá-las ao mecanismo econômico, essas cidades padecem hoje de um grande processo de violência. Violência cujas características são muito mais sérias na cidade onde eu vivo do que em muitas outras cidades do mundo. Evidentemente que em muitas cidades existem roubos, existe o banditismo, existem quadrilhas atuando. Mas no caso do Rio de Janeiro, nós vivemos uma situação singular. Nós temos uma ocupação territorial armada de mais de 200 comunidades do Rio de Janeiro. Ocupação territorial armada que nos impede de fazer o bem para a população. Nós não podemos instalar lá os nossos centros de saúde, porque instalar os centros de saúde entra em confronto com esses grupos armados que estão lá. Não podemos fazer o reflorestamento, porque também entramos em confronto com esses grupos armados. Portanto, é uma dificuldade excepcional a dificuldade que temos no Rio de Janeiro, e evidentemente que eu não conheço cidades do mundo que sejam ocupadas territorialmente. Existem, evidentemente, selvas ocupadas territorialmente, pedaços da floresta ou de áreas ocupadas territorialmente por grupos políticos militares, mas não parte da cidade. E isso é uma visão clara dos problemas da metrópole. E, infelizmente, até hoje nós tratamos os problemas da metrópole como se as cidades fossem separadas entre si. De um modo geral, a metrópole ela é composta de uma grande cidade e de um conjunto de cidades que estão em torno dela. E a única solução possível é uma gestão metropolitana, é buscar um caminho comum. Vejam, senhores, na questão da saúde. Nós temos hospitais na grande cidade, bastante bem estruturados, mas que não podem dar conta da demanda de todas as áreas. Nas outras áreas, nas outras cidades, a capacidade de investimento está esgotada. Não há raio-x, não há aparelhos determinados para exames, não há nem capacidade de diagnosticar. O que acontece é o seguinte: uma grande massa demanda os hospitais urbanos, os hospitais das maiores cidades, e nós não temos como atendê-la, porque muitas vezes não conseguem nem chegar a ser atendidas tal a quantidade da demanda. Então, na verdade, se nós não olharmos a gestão da metrópole, nós não teremos condições de tratar desse tema. Não soubermos integrar as unidades de saúde, não soubermos utilizar esses caminhos, nós não avançaremos nunca, não é? Então, a gestão metropolitana, no meu entender, é uma questão vital. Jamais pensar pura e simplesmente em cidades isoladas entre si, mas pensar numa capacidade de gestão que possa realmente atender a esse problema. Nós temos também, nas grandes metrópoles, o problema da educação. O caso brasileiro é grave, o nosso nível de educação é muito baixo e a nossa capacidade de investimento também está limitada. Então, nós temos que partir também para uma outra concepção, buscar caminhos no mundo. Nova York teve uma experiência interessante de reformulação das suas escolas. Buscar caminhos no mundo que nos possam ensinar a, com pouco dinheiro que nós temos, buscar mais resultado na educação, através de uma formação melhor dos professores, através da gestão melhor da escola, através da definição de metas a serem cumpridas e busca de acompanhamento, monitoramento claro dessas metas. É um caminho muito difícil também para a metrópole. E nós, no Rio de Janeiro, estamos caminhando, inspirados por cidades do interior, por outra perspectiva também, a necessidade de oferecer às pessoas a possibilidade de trabalharem mais, de conhecerem mais, também através da internet. Nós temos o projeto que já existe em algumas pequenas cidades do nosso estado, sobretudo numa pequena cidade do nosso estado, que é de acesso franco à banda larga em qualquer ponto da cidade, acesso à internet
via banda larga em qualquer ponto da cidade. Eu creio que essa questão também pode nos ser um caminho. Mas tudo que eu estou falando ainda é o discurso de um candidato e de uma pessoa que está tratando da conjuntura, do momento. Na verdade, eu acredito que todos gostariam de falar também um pouco mais sobre o futuro. E sobre o futuro, eu acredito que nós só poderemos falar em sustentabilidade se nós tivermos uma perspectiva de no mínimo 20 anos. Projetos de 20 anos que sejam realmente capazes de interessar a população e, mais ainda, que sejam projetos respeitados pelos novos prefeitos, não importa quem eles sejam. Eu creio que cidades como Seattle, por exemplo, já têm um planejamento para 20 anos, já tem a perspectiva para 20 anos. Nessa perspectiva, sim, podemos equacionar de uma forma mais adequada a questão do transporte. Foi mencionado aqui a necessidade de nós planejarmos a cidade de uma forma tal que as pessoas não tenham que se deslocar tanto, que nós possamos reduzir a utilidade do automóvel. É necessário que as pessoas morem perto do trabalho e morem perto do lugar onde elas fazem as compras. Nós precisamos suprimir viagens inúteis dentro da cidade. Nós precisamos desenvolver mais também as nossas ciclovias. Eu estive, felizmente, em Paris no dia em que se iniciou a experiência de bicicletas em Paris, uma experiência muito bem sucedida, mas que nós temos também que pensar aqui no Brasil em algum nível de adaptação dessa experiência. Nós vimos em Paris que a experiência, para ser bem sucedida, ela depende também do mínimo de alfabetização digital das pessoas envolvidas. Elas têm que entrar com o seu cartão, têm que trabalhar de uma forma articulada ali com o seu cartão de crédito, tem que devolver a bicicleta num certo momento. Aqui no Brasil nós ainda não temos esse nível de alfabetização digital. E temos um problema especial que é o problema do calor. Então a experiência de Paris pode talvez nos inspirar a pensar também em algum tipo de bicicleta elétrica que possa ser ora usada fisicamente, ora usada eletricamente, para que as pessoas possam se deslocar para o trabalho sem problemas de ter que tomar banho, mudar de roupa e esses incômodos que o calor às vezes traz. Então nós temos que pensar também muito mais nos transportes públicos, progressivamente articular metrôs, progressivamente articular os grandes transportes de superfície, porque a cidade de São Paulo, onde vocês vieram fazer esse encontro, é uma cidade típica. Aqui se planejou progressivamente em função do crescimento dos carros, o número de carros. Os carros foram crescendo, foram se abrindo avenidas, foram se construindo viadutos e, evidentemente, que agora chegou-se a um impasse. Não há mais como crescer, não há mais como desimpedir o tráfego. E o número de carros continua crescendo. O Brasil produziu mais 30% de automóveis esse ano. Além de produzir mais 30% de automóveis, o sistema de crédito permite que a pessoa pague em 90 vezes, às vezes até mais, a um carro. Então, o número de carros individuais é crescente nas ruas do Brasil e nós não temos saída para isso. E a cidade de São Paulo chegou ao ponto em que a saída já não está mais no horizonte. É preciso repensar tudo, não é? Repensar como a cidade vai conviver com esse crescimento. Portanto, as metrópoles, como eu disse, elas não têm assim hoje o mesmo encanto como problema planetário do aquecimento global. Mas depois do aquecimento global, eu digo sinceramente, seria interessante que os partidos verdes de todo mundo se voltassem para a cidade, se voltassem para a sustentabilidade, se voltassem para planejá-las e para dirigi-las concretamente, porque, no meu entender, será a única maneira de nós conseguirmos que esse problema, eu não digo seja solucionado, porque eu não tenho todas as respostas, mas que ele seja atenuado. E é um problema que, para nós que vivemos numa cidade como o Rio de Janeiro, de um lado acossados pela epidemia de dengue, de outro lado acossados pelo ritmo intenso da violência, pela ocupação territorial armada, nós vemos que chegou um momento em que aqueles filmes de ficção científica, como Blade Runner, que nós achávamos que aconteceriam só nas telas, já hoje estão muito próximos do nosso cotidiano. E talvez a gente possa fazer, não que não haja completamente aquelas imagens, mas nós podemos atenuar um pouco
esse processo. É esse o meu desejo, estou pronto para o debate. Muito obrigado. Thank you. The next speaker is Julia Wilbank,